Olá, eu sou o Jeremias Gomes, esse é o Código Aberto, o programa que desvenda aí os mistérios da tecnologia para você. Você sabia que mais de 42 bilhões de transações via Pix foram realizadas em 2024? Pois é, a tecnologia está mudando totalmente a forma como a gente compra, né? Agora dá para pagar com um simples toque, a gente nem percebe. Olha, nesse programa vamos entender como é que funcionam os pagamentos invisíveis e o que vem por aí. Você já ouviu falar? Para falar desse tema, eu recebo aqui Anderson Vera. Ele é especialista em meios de pagamento, pagamento e inovação financeira. Anderson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Já emendo aqui a pergunta aqui para você se apresentar melhor. Eu estava olhando na internet aí, você tem uma experiência internacional interessante. Conta para a gente como é que é um pouquinho do seu currículo, por favor. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Realmente eu tenho alguns bons anos de experiência vivida aqui no Brasil e fora, trabalhando para empresas de fora, mas definitivamente o mercado brasileiro é um dos mais inovadores e maduros do mundo em termos de pagamento. Então, aqui é que as coisas definitivamente acontecem. É mesmo? Você sabe que eu estava lendo sobre, por exemplo, marketing, né? O Brasil é um dos grandes em marketing digital, ao lado dos Estados, não sei se é ao lado dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre tem muita coisa avançada, russos também, né? Agora, o nosso sistema financeiro realmente, principalmente quem é mais velho sabe da questão da inflação, né? Por que que a gente se desenvolveu tanto? Agora, eu estava olhando quantos meios de pagamento estão sendo inovados. Para pagar é fácil, né, Anderson? Mas para receber é que não é fácil, não. Para pagar tá facinho agora, né? Para pagar, muito fácil, para receber também, nos últimos anos, facilitou bastante, né. O Brasil já é um mercado mais maduro, desde finalzinho de 90, começo de 2000, quando, assim, naquele momento foi implementado a grade financeira, interbancos, chamada de SPB, e mais recentemente, de uns anos para cá, nós temos um produto de pagamento instantâneo, que é o Pix, que foi definitivamente um divisor de águas no sistema financeiro nacional. Pois é, o Pix, é isso que eu ia te perguntar, mas você já meio que respondeu, né? Eu acho que foi realmente um divisor de águas para a população de baixa renda, para todo mundo, né? Mas não pagar taxa. E agora, até para você fazer um investimento, os bancos estão aceitando, né? Acho que os bancos até perderam um pouco com isso, foi um trâmite ali que o governo conseguiu fazer. Como é que você vê, outros países têm Pix igual ao Brasil, não? Alguns sim, alguns países, inclusive, o pagamento instantâneo já roda há mais tempo que no Brasil, com volumes maiores. Índia, por exemplo, tem um case muito escalável de Pix, assim como o Brasil. A Europa tem cases surgindo agora também nesse sentido. E o pagamento instantâneo surgiu, na verdade, para criar um produto de maneira única que fosse competitivo com as grandes empresas de pagamentos globais e com as diferentes dinâmicas de grade de compensação dos países. Então, o Brasil definitivamente nesse aspecto ele teve uma evolução absurdamente positiva, desde o tema regulatório até o tema competitivo. Então, a gente tem aí todos os entes da cadeia da indústria de pagamentos evoluindo, e por trás um sistema regulatório que definitivamente é o framework para tudo isso acontecer, e que possibilitou que a gente tivesse segurança, eh, facilidade e a usabilidade tão simples quanto é a de transferir hoje dinheiro entre pessoas. Você vislumbra no horizonte assim alguma coisa mundial, talvez com criptomoedas? Não vou dizer igual ao Pix, porque é muito difícil, porque cada país tem a sua regulamentação, né? Mas o que você vê para o futuro? Porque tem a questão de evasão de divisas, tem a questão da cobrança de impostos, mas a gente vai evoluir, a tecnologia a gente tem que correr atrás. O que você está visualizando no futuro para pagamentos internacionais? Para a gente que, às vezes, eu nem moro em tal país, mas eu quero transferir recursos, enfim. Porque a gente também está comprando muito pela internet e coisas de outros países também, né? Exato. Hoje é muito simples você comprar produtos ou serviços que estão em outros continentes, por exemplo.
e com 2 ou 3 cliques você consegue ter acesso a esses produtos. E aí eu vou separar essa análise em duas, só para a gente poder entender que essa evolução ela tem uma parte, grande parte que foi feita, mas uma boa parte que ainda está por fazer. Primeiro, o avanço da tecnologia como ferramenta possibilitou que a gente tivesse essa troca de dinheiro instantânea entre pessoas ou entre empresas. Segundo, a gente tem um pilar regulatório e é o grande direcionador do ponto de vista da segurança jurídica para que a gente consiga fazer esse tipo de transação. Então, a tecnologia nos últimos anos definitivamente possibilitou as empresas e o mundo a evoluir no sentido de estar mais online, né, vamos chamar dessa forma, e do outro lado, os governos, por assim dizer, com as suas instituições, principalmente de bancos centrais, aportam um valor regulatório para que você tenha um controle sobre esse tipo de transação. Então, para mim, esses dois pilares são os dois grandes diferenciais que moveram o mundo e a sociedade para onde a gente está vendo hoje, para o que a gente tem para o futuro, e é melhor do que o que a gente tem hoje, definitivamente. Entendi, pois é. Eu vou te fazer uma pergunta que talvez até um pouco fora aqui do que a gente está falando, se não é bem a sua área, se não for, você fica à vontade para falar, mas a gente está nessa discussão aí de, por exemplo, não usar mais o dólar como uma moeda de referência internacional, né? Tem uma discussão, claro que se isso acontecer vai demorar muito tempo, e aí seria esse país como Brasil, China, então. Essa questão da tecnologia pode ajudar de alguma forma nisso? Ou essas transações, elas têm que ter um fundo aí muito mais importante, que é, claro, a moeda, o dólar, ela não tem mais aquele rastro em ouro que tinha antigamente, mas tem todo um país por trás, né? A tecnologia vai mudar um pouco esse horizonte? O que você acha? Nesse aspecto, eu acredito que não. A tecnologia pode até dar ferramentas, ou mais ferramentas, ou melhorar as ferramentas existentes, mas nesse ponto especificamente da sua pergunta, esse tema é um tema estritamente regulatório, barra financeiro, barra de segurança entre negócios, entre países. Então, não acredito que a tecnologia, nesse caso, resolva, só ela. Agora, falando em países, isso a gente ouve falar, né, que na China, tem uma colega que é chinesa, e ela sempre vai para a China, e ela fala, tem essa coisa de ficar pagando nem com cartão, é muito, se eu não me engano, celular, e ela falou que tem loja que ela entra e parece que já registra, e eu achei até meio estranho, assim, eu saio da loja, já registrou, já paguei, eu falei, mano, será que funciona, né? Você tem conhecimento disso? Isso vai chegar no Brasil? Como é que é isso? Sim, por incrível que pareça, a China, uma história rápida, a China, pela o grande avanço que ela teve em termos populacionais e de demanda, ela cortou um pedaço da história como a gente conhece, né? A história como a gente conhece vem desde o dinheiro papel, passando pelo cartão, cartão de crédito, cartão de débito, indo agora para pagamento instantâneo. A China simplesmente cortou esse meio do caminho chamado cartão, porque emitir cartão, plastificar cartão, enviar cartão para a quantidade de pessoas que eles têm lá é um custo muito alto. Então eles saíram de um dinheiro papel moeda, papel físico, e migraram diretamente para o que a gente chama de QR Code, né? Mais comumente conhecido como pagamento por QR Code. Então, na China, você faz todos os pagamentos hoje ou baseado no QR Code, ou agora eles estão com iniciativas de você fazer pagamento via reconhecimento facial, que é uma evolução do próprio QR Code, né? A gente está falando aqui sobre a autenticação de um consumidor frente a uma determinada transação financeira, ou num estabelecimento comercial comprando um produto ou serviço, ou numa transferência bancária fazendo uma transação de transferência de dinheiro. Então, o próximo passo dessa evolução é a China, de novo, como um país que sai na frente em termos de tecnologia, eles fazerem pagamentos com reconhecimento facial, o que substitui largamente o que a gente costuma ver como QR Code hoje. Mas é muito interessante como eles evoluíram
de uma forma rápida e significativamente barata, porque eles cortaram um pedaço da história que todos os outros países acabavam tendo o mesmo caminho, né? Sai do dinheiro, a entrada do cartão, sai do cartão, a entrada de pagamento instantâneo. Eles não tiveram esse meio e pularam de um ponto ao outro muito rápido pelo tamanho deles. Isso é significativamente importante. Eu estou conversando aqui com o Anderson Vera, ele é especialista em meios de pagamento e a gente está falando desse universo de pagamento, o Pix no Brasil, que é uma novidade interessante, mas a gente gosta de saber dos bastidores do que acontece e ele é especialista nessa área. Eu queria saber um pouquinho, isso mais a título de curiosidade, acho que muita gente tem também. Você encosta o cartão ali, 3 segundos, às vezes menos. O que acontece nos bastidores disso ser tão rápido? O que as máquinas estão fazendo e validando esse sistema que hoje se tornou praticamente instantâneo? Por trás de uma simples transação de pagamento, de um aproximar, no ato de aproximar o cartão numa máquina de pagamento e fazer uma transação segura, rápida e eficaz, você tem toda uma indústria que trabalha há muitos anos para garantir, principalmente, performance, né, agilidade, usabilidade e segurança. Então, por trás de uma simples aproximação de cartão, você tem leituras de algoritmos sofisticadíssimos de inteligência para reconhecimento de quem está comprando e quem está vendendo. Você tem várias empresas de uma determinada indústria participando de uma transação. Você tem desde a rede de aceitação até grandes bandeiras que conectam a aceitação a emissores. Você tem os bancos emissores que, do lado da autorização, é quem fornece o crédito para o consumidor final poder ter acesso àquele dinheiro naquele momento. Então, você tem N empresas de uma indústria que é arrojada ao ponto de construir uma simples transação que acontece em 2 segundos, ou em muitos casos até menos tempo do que isso, de uma forma segura o suficiente para passar o conforto para a população ou para as populações de que essas transações são possíveis. Para a gente que não está muito acostumado, pelo menos as gerações mais antigas, a gente fica um pouco assustado, né? E aí você está falando do reconhecimento facial, né? Hoje, encosta o relógio, paguei, encosta o cartão, paguei. Olhei, paguei, a gente fica um pouco... Peraí, não está tão fácil ganhar o dinheirinho nosso de cada dia, mas é tecnologia e como você começou no programa, para receber também, se você trabalhar e tiver aí recursos, você vai receber rápido também, porque tem o outro lado, quem está recebendo também, né? Eu queria que você falasse um pouco da questão dessa rastreabilidade do dinheiro, porque é o seguinte, eu me lembro de uma reportagem antiga que dizia o seguinte, o mesmo tanto de gente que tem trabalhando para lhe dar segurança, do outro lado tem hackers também, que o nome correto nem seria hackers, né, mas hackers que, enfim, hackeiam, eles estão trabalhando para desvendar essa segurança. E esse caminho do dinheiro, pelo lado do governo, eu acho que ficou muito mais fácil você rastrear por onde vai o dinheiro. Dinheiro, tem países que você vai, até no Brasil, não aceita mais papel. Então, mas ainda há, eu queria saber se ainda há essas possibilidades de inibir, de fraudar, principalmente informações financeiras. Há, sim, há, e a inteligência do lado da fraude, ela é tão inovadora quanto a inteligência da indústria que combate a fraude. Hoje, nunca se discutiu esse tema tão amplamente, tão abertamente no mundo, não estou nem falando no Brasil apenas, no mundo. Hoje, cybersecurity é um tema que vai desde cursos universitários até cargos de C-level de empresas que cuidam e que olham somente, ou somente parece pouco, mas somente para esse tema de cybersecurity, né? Na medida em que a gente avança tecnologias que possibilitam a gente ter um maior uso, um uso mais eficaz, um uso mais rápido e até mais seguro do dinheiro, aumentam também as chances dessa indústria de fraude de querer atacar o sistema para, obviamente, obter vantagens ilícitas dessa indústria. Então, a indústria de fraude, ela evolui na mesma dimensão que a indústria de combate à fraude. A minha visão é bastante otimista com relação a esse ponto, porque eu creio que a indústria de combate à fraude
está ganhando aí de lavada dessa indústria que, infelizmente, cria e tenta combater o sistema para obter vantagens ilícitas. O que a inteligência artificial ela se utiliza para poder dar segurança para a gente? Uma coisa interessante que eu li é que ela vê comportamento. Então, eu nunca faço uma compra em lojas, né? E de repente começa a vir duas, três, o sistema automaticamente detecta e vários outros comportamentos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso e outros aspectos. Não vamos revelar tudo para os hackers, né? Mas vamos revelar uma parte. Apenas uma parte. Hoje está muito novo o que a gente chama de biometria comportamental, né? Até então, talvez você se lembre que muitos outros recursos, fora a indústria financeira, usa a biometria facial para fazer autenticações de que você é você mesmo naquele momento da transação e tal. O próximo passo da indústria é usar o que você acabou de dizer, que é a biometria comportamental, ou seja, além daquela biometria facial que eu estou usando naquela transação, ela tem uma característica de risco maior, o que me dá a possibilidade de usar a inteligência artificial para entender qual é o perfil daquele meu cliente, daquele meu consumidor, que tipo de compra ele está fazendo, em que momento do dia, de que forma, em que região geográfica, e aí eu tendo acesso a essas informações, eu consigo fazer uma rastreabilidade daquele cliente. Ou se aquele cliente está em São Paulo e 3 horas depois ele está em Manaus, como é que ele pode estar fazendo uso desse tipo de transação numa distância tão grande, num espaço de tempo tão curto? Então, essas informações comportamentais, elas criam, dão a possibilidade, com o uso da inteligência artificial, de criar algoritmos de você evoluir a regra para uma análise bem mais detalhada do tipo de transação que está sendo feita naquele momento, e aí você pode aprovar ou negar aquela transação mediante o resultado dessa biometria comportamental. Pois é, mas não é fácil não, viu, Anderson? Porque toda vez que você tenta se proteger, parece que é sempre aquela briga de gato e rato. Eu tô falando de fraudes, né? Que infelizmente está acontecendo demais, né? Tem o telemarketing do crime e o pessoal está se especializando. E a gente tem que ficar muito atento. E aí, o que eu vejo na prática é que você tem que pegar uma senha, aí você anota num outro, sei lá, como é que chama esses Google Authenticator, tem o Alt também. Aí você bota lá, mas aí você tem que botar e depois escrever num papel. É complicado, né? Porque e isso acho que não vai melhorar, né? Para a gente se proteger dá trabalho mesmo, né? A gente se proteger dá trabalho mesmo, exatamente esse o ponto. Mas é uma proteção que é necessária, dado a nossa realidade atual. Há 10 anos atrás ou 20 anos atrás, a gente não fazia transações com a mesma facilidade que a gente faz hoje, né? Da nossa casa, a gente consegue transferir quantias elevadas para outras pessoas sem ir no banco. Há 20, 30 anos atrás, a gente tinha que se mover até o banco fisicamente, aí você tinha uma série de outras secagens que eram feitas, obviamente, ao vivo, mas que também, à sua época, tinham intenções fraudulentas para corromper esse sistema que a gente criou. Um dado interessante nesse ponto da fraude é que as empresas e a indústria que cuida e que zela pela transação de pagamento, ela definitivamente tem um nível altíssimo de segurança nas suas camadas. E aí, quando você fala do telemarketing do crime, por exemplo, esse ponto que você citou, onde é que os fraudadores hoje estão apostando as suas fichas? Do lado de quem ou tem desconhecimento ou não necessariamente tem o mesmo nível de informação para se proteger. Então, você tem hoje, de uma maneira bastante escalável, infelizmente, uma indústria que faz engenharia social, né? Aquilo que você publica na sua rede social, onde você está, com quem você anda. Quem nunca soube de alguém que recebeu um golpe aqui pelo WhatsApp, né? Trocando fotos e tal. Então, a indústria do crime, nesse caso, acabou se movendo a atingir um pedaço dessa cadeia que ou se preocupa menos ou não tem condições informacionais para se estruturar como o lado das grandes empresas que hoje protegem essa indústria de meios de pagamento.
E é óbvio que isso faz com que a gente tenha programas informacionais de cada vez mais educar a população para se proteger, né. Então é aquela famosa frase de quando a gente era criança, que a mãe dizia assim: "Nunca fale com estranho", né. Aqui é a mesma coisa, né, você nunca dê uma informação que só você tem e que ela é intimamente ligada à sua vida financeira para um estranho que você acabou de receber um contato por WhatsApp, por telefone, enfim, por rede social, por qualquer coisa. Vocês que trabalham com tecnologia, quando há uma fraude, eu não sei se é muito recorrente, porque a gente sabe da imprensa, assim, fraude com as pessoas, entrou na tal. Mas nas empresas é um bastidor que a gente não conhece. Se acontece, como que é esse tipo de investigação? É uma investigação, é fácil ou é difícil os técnicos avaliarem? E hoje tem inteligência artificial, você pode colocar num código e ver que se tem um erro, alguma coisa. Mas às vezes são tantas camadas que às vezes um buraquinho ali, que se investigar não deve ser muito fácil não, né? Né, a investigação nunca é simples, é claro, por isso tem tanta gente, tantas empresas envolvidas, mas o que eu posso dizer sobre a indústria que eu trabalho é de que a segurança, ela é um dos três pilares mais importantes na construção desse negócio, que desse business, facilidade, usabilidade e segurança. Quer dizer, segurança está entre os três, pilares mais importantes. E quando isso acontece dentro de uma determinada organização, obviamente aquela organização ela protege o cliente no sentido de não deixar que essa fraude seja penalizada pela parte pessoa ou cliente da relação. Então, em geral, as empresas acabam assumindo aquela fraude como parte do seu negócio, criam camadas a partir daí, obviamente, de proteção, e a vida segue como a gente vê, a indústria evoluindo hoje. Entendi. Eu estou conversando aqui com o Anderson Veras, que é especialista em meios de pagamento e inovação financeira, e ele está falando aqui desses pagamentos que são tão rápidos hoje e principalmente da questão da segurança, né? Porque é rápido, é prático, a gente já está chegando com a questão da identificação, esqueci o nome, visual, da nossa facial, né? Mas você paga com a pulseirinha, com o Pix, de várias formas. Então tem que se proteger bastante. Agora, eu vou te fazer uma outra pergunta antes também, que foge um pouquinho, mas vamos ver se você pode nos ajudar. Eu fico pensando, por exemplo, em inteligência artificial. Uma vez eu li que são 5 grandes empresas nos Estados Unidos e 5 grandes na China que dominam tudo. Até a Europa se ressente um pouco de ter essas empresas, né? Como é que fica isso? A OpenAI agora está criando acho que é o GPT Países, uma coisa assim, né? Qual é o nível dos governos que tem que se preocupar com segurança de ter esses dados de um país todo nas mãos do estrangeiro? Isso tem camadas de segurança que podem ser colocadas em prática? Não sei se é a sua área, né? Mas Não é a minha área, por padrão, mas obviamente, a indústria de pagamentos passa por tudo isso, eu conheço um pouco desse assunto. Sim, é um tema, de preocupação coletiva, vamos colocar dessa forma. Não à toa você vê hoje, eh, uma disputa, talvez aí, Estados Unidos e China como os 2 grandes, demandadores de investimento de tecnologia para inteligência artificial, cada um à sua maneira, não vou entrar aqui numa discussão eh, nem política, nem ideológica da coisa, mas são os 2 polos hoje mais evoluídos em termos de inteligência artificial. E claro, quando você, obviamente, põe todas as suas informações de uma empresa, de um país, de um grupo, eh fechado dentro de uma inteligência artificial, obviamente ela está usando isso para poder gerar informação que beneficia a toda a população quando a gente mesmo faz pesquisas nos próprios prompts de inteligência artificial, né. Isso para mim é uma troca, evolutiva e produtiva. Quanto mais ele pega de informação do mundo, mais ele me ajuda quando eu precisar consultar a própria informação do mundo. Então, existe uma troca aí que é uma troca, relevante para o negócio de inteligência artificial. Se ninguém colocasse inteligência na inteligência artificial, ninguém usaria a própria inteligência artificial para obter conhecimento. Então, esse ciclo é um ciclo, para mim, que é um ciclo que não tem mais volta, e que os governos ou as empresas têm que tomar cuidado,
o nível de informação que se coloca dentro de redes públicas que podem dar essa informação para qualquer um que consultar. Obviamente, isso é um tema de preocupação para todo mundo. Muito bem. O Anderson, quando a conversa é boa, passa rápido. Eu queria que você finalizasse, então. Eu sei que você tem uma experiência grande aí, principalmente no setor corporativo. Se você tiver alguma novidade de congressos que você participa, do que tem de novidade aí dos bastidores em relação ao pagamento, que você é um dos grandes especialistas do país, atualize a gente aqui, por favor, para a gente encerrar com mais um minutinho, já agradecendo a sua participação. Claro, atualizo sim. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Existem eventos hoje que, não só no Brasil, mas principalmente Estados Unidos e China, que são os dois grandes polos também desse assunto, que trazem à mesa essas discussões que a gente falou um pouco aqui muito rapidamente. Então, Febraban Tech é um evento riquíssimo em conhecimento no Brasil. A gente tem Latam Fintech Hub na América Latina, um pouquinho mais fora do país, mas um pouquinho mais próximo dessa realidade latino-americana nossa. Depois nós temos a Money 2020, que é um evento que acontece tradicionalmente nos Estados Unidos há alguns anos, que também coloca em pauta essas discussões. E agora com uma edição na China e uma edição na Europa do mesmo evento. Então, são eventos que colocam essas variáveis aqui que a gente discutiu hoje rapidamente, de uma forma muito mais profunda, onde os profissionais da área poderiam ter acesso e entender como a indústria está evoluindo. Muito bacana. A gente podia conversar muito mais. Ó, tem mais 20 segundos. Fala para mim rapidinho. Quem quer seguir nessa área sua? É difícil falar todo o caminho, né? Mas tem alguma área mais promissora? Há 10 anos, um colega da área de tecnologia falou para mim: vai para a área de segurança de dados que. E passaram 10 anos e continua uma área boa. Mas quem quer nessa área de pagamentos também é uma área promissora, né? É uma área muito promissora. Eu estou nessa área há 25 anos, praticamente, desde que quando eu comecei. E eu posso te dizer uma certeza, para você e para quem está querendo entrar nessa área, não existe um ano igual ao outro. Todo ano a gente tem grandes evoluções nessa indústria, o que fazem com que a gente se capacite mais, esteja mais preparado, com a própria evolução, da sociedade e dos meios de pagamentos em geral. A gente não tem um ano posterior que é igual ao ano anterior. São sempre desafios novos. Então, eu super recomendo essa área, super recomendo a área de tecnologia também. A área de tecnologia, em geral, é uma área que abre muitas portas ao redor de qualquer indústria, principalmente na de meios de pagamento. E no final do dia, gostar do que faz, ser apaixonado pelo que você faz, e gostar dos desafios do dia a dia, para mim é o que move eu acordar todo dia de manhã e fazer do dia seguinte um dia melhor do que foi o dia anterior. Claro, e a sua participação aqui fez o nosso dia muito melhor. Olha, procura o Anderson Veras com S no final ou só Vera, né? Sem S, Sem sem S. S, só vai. Anderson Vera. Porque tem sobrenomes com Veras também. Mas é Anderson Vera, você coloca especialista em meios de pagamento, ele está lá no LinkedIn, nas redes sociais, 25 anos de experiência, então vale a pena você seguir o que ele fala, o que ele publica, se você quiser seguir essa área. Anderson, muito obrigado, o Código Aberto fica por aqui, agradecendo mais uma vez sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, um abraço. Tchau, tchau. E para você que ficou com a gente até agora, obrigado. Mande as suas sugestões que a gente traz sempre aqui para desvendar os segredos da tecnologia para você. Até a próxima edição.